Olha o peixe, olha a pititinga, caríssimos amigos, telespectadores que estão ligados com a gente na nossa TV e rádio web, olha a pititinga. Estamos aqui na Câmara Municipal da Cachoeira, a Casa da Democracia, a Casa da Cidadania. Vamos conversar com o presidente da Câmara, Isnaldo Cordeiro. Vamos fazer um balanço desses 6 meses, esses primeiros 6 meses. Já estamos começando aí o segundo semestre e vamos saber dele o que é que ele conta e pontua com o avanço e também o que precisa avançar durante esse seu mandato. A quem eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivanildo. Bom dia, boa noite aí a todos, né, da Web Pititinga. E para mim, Ivanildo, é um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez participando do seu programa. Presidente, começando sobre o balanço, 6 primeiros meses, né, uma novidade, pela primeira vez vereador aqui da nossa cidade, pela primeira vez também como presidente. Qual o balanço que o senhor faz desses seus primeiros 6 meses de mandato? Ivanildo, primeira vez vereador, como você falou, primeira vez presidente da casa, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais se tratando de Cachoeira, uma cidade histórica. Tenho aprendido muito nesses meses de mandato. Precisamos melhorar algumas coisas, sim, verdade. Inclusive, você nos advertiu aí há poucos dias sobre a questão de poder melhorar, né, para o segundo período. E nós estamos, sim, buscando essas melhorias. Foram feitas algumas correções, tudo é aprendizado. É um tempo onde o legislativo ele começa a se aprimorar, né, a se acomodar, da mesma forma o executivo, mas estamos indo agora para o segundo período, o que já não nos permite e não nos dá essa condição do conforto, da comodidade. Nós precisamos trabalhar, isso é fato. Ivanildo, nesses 6 meses, nós tivemos 22 sessões ordinárias, né? Tivemos também 5 sessões extraordinárias, tivemos as sessões especiais, que foram 3 sessões especiais, projetos do Executivo foram 5 aqui para casa, todos bem recebidos, e salientar, Ivanildo, que nesse período nós tivemos uma comunicação muito próxima do Legislativo e do Executivo. Ou seja, os poderes andando em harmonia. Por que eu saliento isso? Porque eu sou oposição à gestão. E normalmente, as cidades onde oposição e situação, o clima não é dos melhores. Você entende do que eu estou falando, né? Mas eu entendo que a prefeita Eliana, ela é a autoridade maior do município. Sempre que solicita da casa algo, a casa está inteira à disposição. Conversei com ela pessoalmente, falei, prefeita, independentemente de ser oposição, pode contar comigo como presidente, como vereador, com a Casa Legislativa. E assim a gente vem seguindo. Então, nesses 6 meses, nós também tivemos aí, enviamos ao Executivo 124 ofícios, né, solicitando melhorias, né, em diversas áreas do município. Foram feitas 161 indicações que foram mandadas também, requerimentos 9 e decreto 9. Então, veja bem, trabalhamos nos 6 meses, o que significa que nós precisamos trabalhar ainda mais, melhorar ainda mais. Esses 6 meses, eles nos dão nos mostra onde nós realmente estamos pisando, o que estamos fazendo e fala, olha, faça melhor no segundo período. E esse segundo período, Ivanildo, é um período que é diferente, como eu falei. A gente precisa ser mais atuante, com certeza. Presidente, a gente sabe que o senhor que vem, né, de uma família de empresários, né, o senhor também como um profissional bem sucedido na área, né, da medicina, né, e atua, né, dentro da sua família, né, como um grande, né, ícone de ação e de desenvolvimento. Como é a sensação do senhor dentro da política? A política é um outro terreno, é uma outra forma de lidar, é uma outra forma de conversar. As coisas não acontecem, às vezes, da forma que é solicitada, das vezes que a forma que é exigida. Como é que está o senhor nesse novo ambiente da política, especialmente uma política de Cachoeira?
Ivanildo, você entra na política, você falando é um outro terreno, né, Ivanildo? Com certeza é um terreno novo. Mas assim, Ivanildo, você entra com a responsabilidade de fazer o diferente. E é isso que eu hoje me sinto na responsabilidade de fazer. E se perguntando, é fácil fazer? Não é fácil, é difícil. Porque já existem os costumes, já existem as tradições, né? Os modelos, que eu sempre digo, os modelos arcaicos e perversos da política, né? E entre ela a política centralizadora. Então, quando você entra com um sonho de fazer o diferente. Mas você encontra muitas barreiras, porque já existe ali, né? Aquela estrutura toda feita. Mas assim, eu vejo na política, Ivanildo, uma porta onde nós podemos ajudar muito e muito as pessoas. Então, eu acredito na política, embora a política esteja desacreditada, os políticos, né, estejam desacreditados, isso é fato. Mas se tratando de Cachoeira, nós precisamos fazer uma política, alguém que entre no futuro, ele precisa ter a finalidade de descentralizar a prefeitura de Cachoeira. O grande problema, Ivanildo, de você descentralizar uma prefeitura é porque você acaba perdendo o mando, o poder nas suas mãos. Por quê? Porque quando você gera a política descentralizadora, você começa a gerar e fazer a distribuição de rendas. E você começa a criar o chamado eleitorado independente. Por que eleitorado independente? Porque você, como gestor, você passou a dar condições para que aquelas pessoas pudessem sobreviver por conta própria, né? Pelos seus méritos. Então você deixa de ter aquela pessoa que bate na porta da prefeitura constantemente. Então, essa é uma aposta que o novo político deve fazer, descentralizar. Porque, Ivanildo, só existe uma forma de você poder centralizar uma política de um município. É você empobrecendo o município. Presidente, muito o senhor colocou aí na sua fala em relação a estar na oposição, né? O senhor ser oposição. Mas aqui, né, cachoeiranos, as pessoas de Cachoeira entendem oposição, aquela questão aguerrida, aquela questão contrária, né, relacionada à gestão atual. E o senhor tem tido, né, uma ação muito mais de diálogo, né? O que é diferente, né? E muita gente tem questionado esse seu posicionamento de buscar o diálogo, de buscar a conversa, de buscar um entendimento, né? O que é que o senhor pode explicar para as pessoas que estão ouvindo que não entendeu ainda esse seu formato de atuar na política cachoeirana? Exatamente. Ivanildo, veja bem, quando o grande problema da política e do político é porque você assume um cargo com a ideia de você ser o político. E você não é, você está sendo político. Então você assume a presidência de uma casa onde você está sendo o presidente. E eu sempre, Ivanildo, trabalho isso dentro de mim com a ideia de que a cadeira na qual eu ocupo de presidente aqui, ela não é minha. Ela não me pertence. Então toda vez que eu sento ali, eu sinto que o povo está me emprestando aquela cadeira e me deu o poder para estar ali nela. Então, dentro desse contexto, é onde eu digo a você que a política ela tem que ser feita de uma forma muito democrática, diplomática, respeitosa. Eu não posso, de forma nenhuma, sabendo hoje que a prefeita Eliana Gonzaga é a maior autoridade do município, eu querer contrapor a ela e principalmente quando se fala de pontos desnecessários, ou seja, politicagem. Então, isso não se faz. É assim, quando você fala desse meu modelo de política, é simplesmente assim, eu abro mão de uma política conservadora, né, para uma política mais liberal, porque assim, eu penso no desenvolvimento de Cachoeira. Quando você abre mão dessa forma de fazer política conservadora, você abre mão ao diálogo, ou seja, você permite a aproximação. Então, alguém no poder tem que doar, alguém no poder tem que ceder. Então, às vezes, vocês batem muito, porque, né, se é poder, eu também sou, se fala, eu também grito. Então, é isso assim, e com isso, quem paga é a população, é o povo. Então, assim, eu pretendo, nessa minha gestão,
continuar, né, com essa minha forma de fazer política, estar mais próximo possível da prefeita Eliana. Como já falei para ela, a casa está aberta, à inteira disposição dela. E é isso que nós dois precisamos fazer para o bem-estar do povo de Cachoeira. Muita gente entende e acha, como o senhor coloca ser oposição, que o senhor estaria fazendo parte da base do ex-prefeito, Fernando Antônio Tato Pereira. Como é que está seu diálogo nesses 6 meses com o ex-prefeito? Ivanildo, veja bem, a política, nós vivemos dentro do contexto político no geral, como eu acabei de falar, seja com Tato, seja com a prefeita Eliana, a gente vive da melhor forma possível, né? Ele foi um grande prefeito, somou pela nossa cidade de Cachoeira, né? Hoje já não é mais, já é a prefeita hoje que está aí, Eliana. Então, assim, nós vivemos dentro do... O diálogo tem que ser feito com todos que estão dentro do circuito político. Então, eu não me oponho de forma nenhuma a nenhum tipo de política que seja, nenhum. Dentro dessa casa é o senhor mais 12, ou seja, 13 vereadores que são, né, os responsáveis por comandar o poder legislativo da nossa cidade. O senhor, como presidente, né, é apontado e fica na ponta, né, dessa lança e tem que lidar com esse turbilhão, né, esse vulcão que é aqui dentro. Tem vaidade, tem ego, tem politicagem, tem aqueles que colaboram, tem aqueles que querem, né, destruir. Como é que está sendo o senhor no diálogo com os seus pares aqui na casa? Ivanildo, sincero e honestamente com você e com todo o povo cachoeirano, eu tenho um diálogo aberto com todos os vereadores, com todos os 12 vereadores, eu converso muito bem, a gente se entende, as divergências não existem, né, Ivanildo? Você sabe, a gente vai falar, as discussões, olha, eu não entendo que seja assim, dessa forma, tem a nossa mesa também, a mesa diretora, então assim, é muito fácil, eu vejo assim uma forma muito, até quero agradecer aqui a todos os 12 vereadores, né, por estar me ajudando a fazer essa administração da Câmara, porque com certeza na medida em que eles me permitem o acesso a eles, as coisas ficam bem mais fáceis para mim. Então assim, hoje os vereadores para mim é uma linhagem só dentro da Câmara. Agora, saindo da porta para fora, aí tem as questões partidárias. Mas aqui dentro é um grupo só de vereadores, não tem tratamento diferenciado para ninguém. Tem presidente que já me declarou, já falou de forma, né, para a minha pessoa, sobre como é difícil não lidar com os vereadores, mas às vezes com os funcionários da Câmara, né, que é uma estrutura já organizada, já pronta e que às vezes eles têm uma dificuldade de implementar seu ritmo, sua forma. Quando são os seus comissionados, aqueles que são escolhidos, tudo bem, mas aquela estrutura que já está pronta. Como é que está o diálogo do senhor com os funcionários aqui da Câmara Municipal? Tem dialogado de forma... Eles têm atendido, têm conseguido, né, colocar o seu plano de trabalho aqui dentro? Ivanildo, na verdade, assim, quando você chega, o novo, né, é um pouco complexo. Porque, como eu falei, já são as tradições que ficam. Então, quando você quer aplicar a política, uma política modernizada, a política, né, do diálogo, a política da igualdade, porque às vezes você chega e não tem. Às vezes, assim, eu tive um pouquinho disso no início, mas eu chamei todos aqui na sala, conversamos, mostrei para eles que nós, eu, presidente, sou mais um funcionário da casa, que somos, né, de uma igualdade, né, e que temos que respeitar um ao outro e fazer aquilo que nós fomos, né, impulsados, né, e nos responsabilizados a fazer nosso trabalho da melhor forma possível. Então, assim, hoje, os funcionários hoje eles conversam, esse diálogo, tem um diálogo bom sim, e a gente vem tentando melhorar, como te falei para você, como você fez a observação, que a gente precisa melhorar para esse segundo semestre. Agora falando sobre a parte física, né, da Câmara, né, um prédio importante, é um dos mais importantes prédios do município, né, vamos dizer, o mais importante do município. Tem um museu, que é um dos ativos aqui da nossa cidade, de ação e de relação, mas passa por alguns problemas pontuais. A gente percebe alguns pontos aqui que estão, e algumas pessoas da comunidade começam a apontar, né? Cadê a ação para a recuperação do prédio? Quando é que vai acontecer? Existem locais aqui que portas estão penduradas, né? Tem áreas aqui que tem questão de cupim, né? O que é que o senhor pretende fazer para dar uma melhorada na estrutura? Eu sei que é muito delicado, né, lidar com esse prédio por ser tombado, por ser o prédio mais importante, mas no quesito assim de buscar e verificar uma melhoria para a comunidade cachoeirana e aquelas pessoas que aqui comparecem tenham um conforto maior. É isso. Ivanildo, eu cheguei aqui e realmente foram todas as dificuldades que você acabou de citar aí. E mais umas outras dificuldades e melhorias que precisam ser feitas na casa.
Mas assim, como a gente teve o primeiro semestre, um semestre complexo, com a questão da pandemia em si, né, voltada, os poderes voltados à questão do gasto essencial se tratando, né, embora não estou desvalorizando, porque aqui é sim um cartão postal, eu deixei para que isso fosse levado para o segundo semestre. Então, assim, já tomei a iniciativa, né, já estou fazendo um levantamento de tudo. Aqui é um cartão postal, sim, é uma Câmara Legislativa de uma cidade chamada Cachoeira, né, patrimônio, né, histórico. Então, assim, irei fazer, sim, as melhorias da casa, com certeza, e já estou aí nesse caminhar aí para que a gente termine o ano com a Câmara renovada, uma Câmara realmente como ela merece ser. O senhor tem sido pontuado de forma positiva por ter feito o 25 de junho, né? Mesmo no patamar maior da pandemia, vivenciando, conseguiu fazer todos os ritos, né? Organizando aqui. Mas tem também sendo apontado de forma negativa sobre as sessões online. A comunidade tem reclamado muito desse formato que vocês têm utilizado, né? O que é que o senhor pretende fazer para que não aconteça mais isso, especialmente nesse segundo semestre a gente tenha a presença dos vereadores aqui na casa? Qual será a estratégia, já que segunda-feira que vem, de hoje a 8, provavelmente já começa a sessão presencial, mas que não retorne à sessão online? Existe alguma estratégia para que isso seja definido? Ivanildo, a sessão online, elas são vários fatores que acabou tendo a sessão online, né? Então, assim, acaba que você conversa com os colegas e entra no consenso, a maioria, que deveria ser online, né? Por vários motivos, questões de saúde e etc, né? Mas é como você falou aí, já ouvi várias vezes, o pessoal anda na rua e tal, passeia, justamente. Então, assim, nesse segundo período, Ivanildo, onde, graças a Deus, as coisas já vêm, né, voltando ao seu, né, normal, anormal, entre aspas, né, Ivanildo, que não é o normal da coisa, mas já vem, eu tenho conversado com os colegas, com os vereadores, e realmente nós precisamos voltar e fazer o trabalho, fazer as sessões presenciais, que é isso que a população quer. Nós somos incumbidos de fazer isso, né? A questão virtual surgiu pelo contexto pandêmico, mas não é isso que o povo quer da gente. E assim eles aceitaram bem, tranquilo. Então hoje será a última sessão virtual e a sessão presencial. E dentro desse contexto eu já quero abrir, né? Já quero aqui começar a pôr aqui vagas para que as pessoas possam vir, né? Vou estudar aí o espaço com as pessoas para ver quantas pessoas podem vir, né? Se são X ou X ou X, para a gente começar a permitir que as pessoas participem da sessão, dentro do protocolo exigido. Certo. Presidente, em relação à questão dos seus posicionamentos na mesa, né? Especialmente nas suas falas, criticando algumas ações da gestão municipal relacionada à saúde. Na semana passada, o senhor colocou e pontuou a falta de uma estrutura para o pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha, né? O fardamento, que é uma coisa que está muito evidente, né? Mesmo muita gente achando que o senhor já está na base, né? Fazendo parte da base aliada da prefeita, o senhor sempre pontua, né, alguns erros que a gestão tem cometido. Vai continuar ainda nesse mesmo caminho, né? Tem mais coisas que o senhor discorda da gestão municipal que gostaria que a prefeita melhorasse? Ivanildo, veja bem, vai levar tempo para as pessoas entenderem que eu sou oposição à prefeita Eliana, ou talvez eu saia da presidência e eles não entendam isso, né? Mas assim, eu a respeito muito, ela sabe bem disso, mas assim, eu disse na tribuna e vou repetir, inclusive mandei um ofício mandei ofício para lá, depois da minha fala, solicitando providências o mais rápido possível, e não foram tomadas até o exato momento, né? E isso é inadmissível. Ivanildo, veja bem, quando você assume uma gestão, você tem das mais variadas formas de trabalho, mas você tem uma chamada o serviço essencial. E o serviço essencial, embora mude gestão, saia gestão, entre gestão, esse serviço essencial, ele permanece. Ele pode até aumentar, mas diminuir dificilmente. Então, quando você pega uma gestão, você já pega o serviço essencial caminhando. Então, é inadmissível que depois de 7 meses você tenha que andar pelas ruas e ver os garis naquela situação.
Então, eu cobrei, vou continuar cobrando, tenho cobrado a melhoria na saúde, a saúde precisa melhorar e muito. Muito se fala, pouco se faz. Eu espero que a saúde, nesse segundo período, ela tenha um avanço. Ivanildo, eu vou dizer para você, do meu dinheiro de vereador que eu venho ganhando, até hoje eu não gastei R$ 1, porque não tem condições. Aquilo que as pessoas, Ivanildo, as pessoas não pedem dinheiro não, Ivanildo, pede o essencial. E como é que você nega o essencial? Entendeu? Então, assim, a gestão, ela precisa fazer um novo modelo de administração. Urgente. Isso é para ontem, não é para amanhã, não. Né? Nós temos agora tempos aí de chuva, tempo frio, precisa ver as encostas da cidade, estar visitando, ver como está, né? E outra coisa, Ivanildo, um gestor, ele precisa bem entender de uma coisa. Quando ele assume uma prefeitura, ele assume um quadro de funcionários. Zele os funcionários. Zele. Você precisa ter zelo, cuidado com o funcionário, porque é esse funcionário que é a estrutura que faz com que tudo se movimente. Então, quando você não dá um amparo, quando você não abraça, as coisas tendem a não andar. Então, você precisa ser próximo ao quadro de funcionário. Eu não estou falando do padrão A, B, estou falando de todos. A todos. Você precisa ter uma atenção para o seu funcionário. Cuida desse pessoal, que com certeza, Ivanildo, a sua gestão vai andar. Isso é fato. Presidente, só para encerrar aqui, em relação à Câmara de Vereadores, há umas críticas relacionadas ao andamento, né, das sessões. As sessões estão ficando muito morosas por conta de muitas indicações, né, que pesa, né, de uma forma direta. As moções de pesar, né, acabam sendo até constrangedoras, que são votadas às vezes, né, com 3 ou 4 meses, né, para ser entregue à família. O que é que o senhor pensa em estratégia para poder melhorar e dinamizar isso, né, junto com os pares, para que a sessão seja mais produtiva e que possa, né, dar um resultado, uma resposta mais rápida à sociedade? Exato. Como eu falei, às vezes você me ajuda muito, né? Você fez uma crítica realmente que... Você falou que o nosso 25 de junho foi um 25 de junho que veio da forma, dentro do contexto pandêmico, de uma forma bem vista. Ivanildo, o político ele tem que ser audacioso. Ele não pode recuar nunca. O político não pode. O político ele tem que andar e andar e andar para frente. Ele tem que ter essa garra. Não pode de maneira nenhuma ser aquele cara que, não. Então, eu pensei, conversamos com o vereador, falou, vamos fazer. Mas não vamos. Mas São Félix tal, não vai mais outro. Não, vamos fazer. Entendeu? Então, eu assumi essa responsabilidade e fiz. Então, veja bem a situação. Dentro dessa questão, a gente precisa, sim, como você mesmo fez a observação, antes eram várias indicações, eram números altos de indicações. Hoje nós já mudamos, vai ser um número limitado de indicações para cada vereador. Nós vamos ler o número de indicações daquele vereador autor e no final vamos dar a fala para que ele possa falar, para que assim a coisa possa andar de uma forma mais rápida, né, mais acelerada, porque às vezes lê uma indicação, aí pede, fala, lê a segunda, aí pede, então a coisa nunca anda. E como você falou, tem às vezes a questão de uma moção, que lá depois, para não faz sentido, você vai estar lendo a moção. Mas a gente, em cima desses erros, Ivanildo, a gente pretende sim trabalhar e fazer um segundo período melhor. E assim, Ivanildo, eu, como você sabe, eu sou o cara com menos experiência política dentro da casa. Né? Então, assim, eu hoje sou rodeado de vereadores experientes, que têm uma bagagem, têm uma estrutura enorme. Então, assim, todo o tempo eu estou aprendendo com cada um deles, isso é fato. Então, nesse período, eu tenho aprendido algumas coisas com ele, que vou levar aí para esse segundo período. Com certeza. Presidente, a gente agradece a sua participação aqui com a nossa TV e Rádio Web. Agora eu vou deixar aberto para o senhor colocar alguma coisa que não foi perguntado, que não foi comentado, que o senhor gostaria de expressar para a comunidade cachoeirana, aqueles que estão ouvindo. O espaço agora para o senhor fazer alguma pontuação, alguma coisa que não foi tratado dentro da nossa entrevista. Ivanildo, eu quero aqui fazer um apelo ao povo cachoeirano
para que procure os postos de vacinação, para que se vacinem, não deixe de vacinar, por favor. Eu lhe peço assim humildemente a cada um de vocês, facilite isso para a gestão, né? Quem já tomou a primeira dose, toma a segunda, quem não tomou e está na sua faixa etária, vá tomar, a vacina é segura, faz bem, né? Em todos os aspectos se tratando, né? Então, a gente vai ter um futuro aí dependendo do número de vacinados, então a gente depende muito do hoje. Então, assim, é um apelo que eu faço às pessoas para que realmente se vacinem e se conscientize com a questão das aglomerações, né, Ivanildo? A gente tem visto algumas situações aí de aglomerações e isso realmente isso é ruim, muito ruim. E quero mais uma vez salientar de que a casa está à inteira disposição, Ivanildo, sempre. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu entrei com pouca experiência na política, mas tenho uma vontade enorme de aprender. Eu aprendo com você, por exemplo, algumas críticas suas, eu absorvi e fiz diferente. Se você não tivesse feito, eu estaria na área de conforto, na de tranquilidade. Quando você passou e apontou, olha, a Câmara precisa ser reformada. Para lhe ser sincera, para lhe ser honesto, naquele dia que você me falou, foi o primeiro dia, não vou mentir, não vou mentir e falar que, porque eu já tinha feito uma avaliação, né? Eu já tinha feito uma... Não, o dia que você me falou nessa porta aí, lembra? Então, foi naquele exato momento que eu comecei a observar. Mas eu não tinha observado. Então, veja que o grande da vida é você se permitir aprender, né? Ou ter conhecimento de outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu permito muito isso. Né? Eu ia assim, a levar a vaidade e dizer, não, porque, não tenho vergonha. Ivanildo foi o cara que abriu os olhos, você precisa arrumar a casa, a Câmara está ruim. Né? Então, eu acho que um gestor, em qualquer área, um secretário de saúde, o secretário de saúde, Ivanildo, ele é o braço direito de uma gestão. E um recado que eu quero dar para todos os secretários de saúde é que se entendam, conversem, ouçam a população, aprenda com o povo. Às vezes você assume uma pasta, mas quem mais conhece dos problemas de uma cidade não é você que assumiu a pasta, é o povo. Então, os secretários precisam ser próximos ao povo, colher as informações do povo, não fechar, né, nesse mundo da minha secretaria. Não existe a minha secretaria, é a nossa secretaria, é a secretaria do povo. Então, quando você faz isso em conjunto, você acaba fazendo uma gestão em excelência. Então, é isso que eu quero dizer mais uma vez, Ivanildo. Eu sou esse tipo de político, com certeza. As pessoas não vão, como você falou, né, entender, mas assim, Ivanildo, qualquer político que venha até a mim, eu vou conversar com ele. Qualquer um. Se a prefeita falar comigo, ô presidente, está onde? Vamos pôr ele na prefeitura, eu vou. Pois não, prefeita, pode dizer. Não é de noite, não, foi a qualquer hora. Do dia eu vou, converso com ela, sento na mesa, bato papo. E o que a gente tem para resolver aí? Temos para resolver isso, pronto, vamos resolver, depende do que de mim aí. Porque senão as coisas não andam. Então, nós precisamos, né, nos modernizar politicamente e manter de forma, né, conservar o nosso patrimônio histórico. Mas não quer dizer que nós temos que fazer uma política arcaica. Entendeu, Ivanildo? E eu acho assim, todo bom político que se preze, ele precisa entender de que o poder é passageiro. Então, assim, Ivanildo, eu entrei, eu vou sair do poder. Então, quando você tem essa ideia de que você vai entrar e sair, você quer construir uma coisa, o legado. E o legado só se faz com humildade. Tá aí, né? Esse é o nosso presidente Isnaldo Cordeiro, falando aqui com a TV e Rádio Weber Apititinga, a quem eu agradeço por conceder essa entrevista. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Ivanildo. Obrigado ao programa Apititinga. Obrigado a todos os ouvintes, a todo o povo cachoeirano, meu muito obrigado. E estou aqui à inteira disposição de cada um de vocês. Tá aí, falando com o oferecimento do Supermercado Pereira, faça feira no Supermercado Pereira, Ivanildo Paulo para o programa Olha Apititinga.